Boa noite, meus amados, boa noite, meus queridos. Estamos dando início a este momento devocional Crescendo em Cristo. Queremos crescer no conhecimento e na graça de Cristo, o nosso Salvador. Como povo de Deus, nós queremos ouvir a palavra do Senhor, palavra que traz paz, que traz ânimo, que traz perdão para a nossa vida, que traz para nós futuro, orientação em meio às dificuldades desta vida. Hoje nós vamos falar sobre a ação de Deus na história humana, a ação de Cristo na história de cada um de nós, a história nas histórias. Para este momento, nós pedimos a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito e amado Deus, nós te louvamos, nós te adoramos por todas as tuas bênçãos. E neste momento nós te pedimos, ó Deus, abençoa este estudo da tua palavra, para que possamos compreender a tua santa palavra, para que possamos crer na tua verdade e para que possamos ter em nossas vidas a tua paz. Envia para nós, Senhor, o teu Espírito Santo, para que Ele nos guarde, nos ilumine, nos santifique na Tua verdade. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Louvemos o nosso Deus cantando. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Diferente, Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser, sim, Jesus Cristo mudou, sim, Jesus Cristo mudou, sim, Jesus Cristo mudou. O nosso Deus não é um Deus inativo, não é um Deus que fez o mundo e que se ausentou, deixando o mundo correr sozinho. Mas o nosso Deus é um Deus ativo, operante em tudo, em todas as coisas. Ele governa o mundo, Ele preserva o mundo e Ele está presente na vida de todo ser humano. É verdade, nós sabemos que Deus está nos cristãos e com os cristãos
de maneira especial. Nós cristãos, pela fé em Jesus, estamos em paz com Deus, temos comunhão plena com Deus e temos o perdão de Deus. Nós temos a graça de Deus, nós temos um Pai amoroso em Cristo. Mas Deus, Ele governa o mundo todo. Ele governa cristãos e não cristãos. Ele cuida de cristãos e de não cristãos. Mas na história dos cristãos há algo de diferente, há algo novo. E este algo, na verdade, não é algo, é alguém, é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra na nossa história, na nossa vida, algo novo acontece, há uma transformação, há uma mudança, não operada por nós, mas operada pelo próprio Jesus, operada por Ele. De maneira que a ação de Deus em Cristo, nós podemos chamar de história, a história da salvação, a história de Deus redimindo o mundo. Na eternidade, por graça, por misericórdia, Deus decidiu salvar o mundo caído por meio de seu Filho. E na eternidade, Deus em Cristo pensou em nós e nos escolheu em Cristo para esta salvação. E no tempo houve um kairós de Deus, o tempo certo de Deus, em que Deus operou a conversão em nossas vidas, dando-nos a fé em Jesus. Nós fomos batizados, nós ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo nos converteu. Cristo nos encontrou. A história da salvação foi trazida para dentro da nossa história. E houve uma mudança, e houve um novo nascimento, e houve novos impulsos, houve fé em Jesus, criação de Deus. O texto de hoje é um texto que nós conhecemos muito bem e que muitas vezes usamos até de maneira errada, quando queremos falar de um pecado de alguém ou coisa assim. Mas o texto de hoje ele é muito importante. É o texto da mulher que foi apanhada em adultério, ou melhor, é o texto de Jesus levando vida, nova vida para uma pessoa que estava condenada. O texto nos diz, João 8, 1 a 11, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher apanhada em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. O texto nos mostra Jesus ensinando e chega diante dele e para ele os escribas e os fariseus, os líderes judeus daquela época.
E eles trazem a Jesus e para a presença de Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela estava adulterando, traindo o seu esposo. E eles fizeram esta mulher ficar em pé, na presença de todo mundo, para de fato humilhar esta mulher. E eles querendo pôr Jesus à prova, querendo testar Jesus, para que Jesus caísse na cilada deles e fosse acusado de algo, eles disseram para Jesus: olha, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar uma mulher adúltera. E o Senhor, o que diz? Jesus, por um momento, continua escrevendo na terra, dando para aqueles homens, para aqueles líderes, um momento para refletir, para pensar, para agir até com amor, não a risca da lei em si. Mas eles insistiam na pergunta, querendo saber o que Jesus ia dizer sobre isso. E aí Jesus se levanta e diz: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Se alguém está sem pecado, atire a pedra. E o texto nos diz que eles foram saindo um por um, do maior até o menor. A consciência acusou. Eles refletiram diante desta palavra de Jesus e perceberam que eles também tinham pecado. Esta parte do texto nos mostra que, de fato, nós sabemos disso. Os seres humanos têm a tendência de acusar os outros, de olhar para o pecado dos outros e de se esquecer do seu próprio pecado. Eles estavam agindo conforme a lei, mas eles estavam agindo sem amor. E eles não estavam olhando para a lei como lei que acusa a gente, a lei como espelho que mostra que eu também sou pecador e, portanto, eu tenho que agir com misericórdia diante de alguém que erra, porque eu também erro, eu também falho. E um por um foi saindo, porque eles perceberam que eles também têm pecado. E Jesus fica sozinho com a mulher e diz para ela: mulher, onde estão eles? As pessoas que estavam acusando você. Notem que Jesus, ele não diz para os fariseus, para os escribas, que aquela mulher não estava errada. Jesus não diz nem para a mulher isso. Pelo contrário, Jesus diz: olha, quem de vocês estiver sem pecado. Jesus reconhece que aquela mulher estava em pecado e tinha pecado, mas Jesus percebe que é momento de entrar na história daquela mulher, é momento de trazer para aquela mulher o seu perdão e a sua nova vida, para que ela, nesta nova vida, tenha uma nova chance, tenha novos horizontes, para que esta mulher perceba que no perdão de Deus e na nova vida, ela pode agir de maneira diferente. Ela não precisa viver neste erro, ela não precisa viver deste jeito, mas no perdão de Jesus ela pode recomeçar, não sozinha, mas com Cristo. Cristo diz para ela: ninguém te condenou, também eu não condeno você. Jesus dá para aquela mulher perdão. A história daquela mulher iria acabar naquele momento, com o seu pecado e naquele pecado. Mas Jesus, a história, entra na história daquela mulher e muda tudo. E retira de sobre ela aquela sentença de morte, retira de sobre ela aquela condenação e coloca paz e nova vida, nova chance. E diz: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Vá e viva a nova vida que eu tenho para você, porque você vai, mas você vai comigo. Jesus acompanha aquela mulher e com Jesus, com certeza, ela teve uma nova vida, não no sentido de não ter mais pecado, mas no sentido de viver sempre em arrependimento e nova
vida, no sentido de abandonar esta vida que ela tinha e de, em Cristo, encontrar, talvez, reencontrar o amor pelo seu marido e viver com este marido uma vida nova. Os líderes estavam agindo em conformidade com a lei, mas sem misericórdia nenhuma. E eles queriam testar Jesus para ver o que Jesus iria dizer. E Jesus, na sua grande sabedoria, usa a lei para acusar, para mostrar que o Evangelho, a graça de Deus, deve sempre prevalecer. Porque é no Evangelho, é na graça de Deus que há nova vida, que há novos horizontes, que há novos começos, que há novos impulsos. Esta mulher recebeu de Jesus o perdão gracioso. A história da sua vida começou a ser outra com Jesus. Houve um antes e agora há um depois. Amados, a história de Cristo, o amor de Cristo, o agir de Cristo entrou na nossa história. A história veio para a nossa história. Isso é tão verdade que a palavra diz que o Verbo, o Criador do mundo, se fez homem, entrou na nossa história. A história de Deus, o Deus único, veio a este mundo, entrou na nossa história para trazer para a nossa história um novo sentido, para colocar na nossa história o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Porque a lei está por todos os lugares, a lei está no coração humano, e a lei condena, e a lei maltrata, e a lei mostra o quanto nós somos pecadores, e a lei aponta o dedo para o outro, dizendo: você pecou, você merece a morte. Mas quando Cristo vem com a sua história, com o seu Evangelho, aí há perdão. Aí seus pecados estão perdoados. Vá, viva a nova vida em Cristo. Quando houve em nossa vida o kairós de Deus, o tempo oportuno da graça de Deus, quando Deus nos atingiu com o seu agir, com a fé em nosso coração, houve alegria no céu e houve alegria entre nós. Nós fomos transformados em novas criaturas. Nós passamos a estar com Jesus. A história de Jesus se entrelaçou com a nossa. Isso, meus amados, é a coisa mais importante para nós. Tantas pessoas estão vivendo histórias de vida, mas sem o perdão de Deus, sem a graça de Deus, vivendo uma história puramente humana, sem a paz com Deus e rumando para a condenação. Nós, porém, fomos atingidos pela história de Cristo. Ela passou a ser nossa história. Deus agiu em nossa vida, assim como agiu na vida desta mulher, trazendo para ela novos começos, retirando sobre ela a sentença de morte e colocando vida. Em nossa vida também. Hoje, nós temos uma história com Deus, em comunhão com Deus. Cristo caminha conosco, Cristo está conosco. E isso faz toda a diferença. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim e Ele me leva a viver, a anunciar o seu perdão, me leva a ter misericórdia e compaixão daqueles que erram, para anunciar sim a lei de Deus, para mostrar o erro, mas para anunciar o perdão aos arrependidos, para anunciar a nova vida que vem somente em Cristo. Esta mulher foi para viver a sua vida, mas não mais na antiga vida, mas numa nova vida com Jesus. Jesus foi com ela, Jesus foi junto, em nossa vida também. A história de Cristo é a nossa história e a nossa história é a dele. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe nesta fé, para que a gente possa
ter sempre esta compreensão. Deus agiu na nossa história. Deus nos trouxe a Cristo. Estamos firmados, enraizados em Jesus. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua Amados no Senhor, falemos com o nosso Deus em oração. Falemos com o Deus que vive em nós, com o Deus que nos conduz, com o Deus que vive a nossa história e nos dá a viver da sua história, da obra de Cristo, da salvação. Falemos com o Senhor. Querido e amado Deus, te louvamos por tudo, por absolutamente tudo. Nós te louvamos pela tua proteção, pelo teu auxílio, pelo teu sustento em nossas vidas. E te louvamos em especial porque tu agiste em nós. No teu kairós, no tempo certo, tu nos trouxeste a Jesus, dando-nos a fé no batismo, agindo em nós. E pela tua palavra, tu mantens esta fé em nosso coração. Tu nos trouxeste a Cristo. Estamos em Cristo, vivendo na história de Cristo e Cristo vivendo na nossa história. Obrigado pelo perdão, pela vida e pela nova chance que temos em Cristo, pelas novas chances todas as manhãs.
Pai de amor, tem misericórdia de nós, abençoa a nossa vida, livra-nos de tantos males que podem nos afetar. Continua a cuidar dos nossos entes queridos, daqueles que sofrem. Fica conosco, Senhor, dá-nos sempre a Tua paz. Recebe a prece que está no coração de cada um de nós e também o agradecimento. Nós oramos pedindo e agradecendo em nome de Jesus, o Teu Filho, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês agora e sempre. Amém. Tenham todos, na paz e na companhia de Cristo, uma abençoada noite. Até!